Shalom, shalom, povo de Deus, povo abençoado. Mais uma live, mais uma live incrível, mais uma live fantástica de informação, de ajuda a você. Mais uma live. Bem-vindos a esta live desta noite. SOS, oração, depressão, ansiedade no Japão e no mundo. Sejam bem-vindos. Se é a primeira vez que você vai entrar e não conhece esse trabalho, SOS Oração nasceu há quase 4 anos atrás. SOS Oração tem feito lives incríveis, maravilhosas. Se você ainda não faz parte, né, do Facebook SOS Oração, procure, adicione, peça para participar, porque ali tem lives incríveis, com convidados incríveis, maravilhosos. E esta noite nós temos uma convidada internacional, glória a Deus, uma convidada abençoada de New Jersey, se eu não estiver enganado falando errado. Shalom, shalom, diaconisa Silvia, seja bem-vinda. Você que está entrando, vai compartilhando esta live, né? Essa noite nós vamos ter, né, a pastora e psicanalista, pastora Daisy, abençoada, né? Ela mora nos Estados Unidos e através da diaconisa Silvia, que seguiu o canal dela, me passou o contato dela e falou: Lu, precisamos trazer a pastora Daisy para o SOS Oração. E assim se fez. Fomos gerando em oração, fomos conversando com ela pelo WhatsApp, e nós temos agora esta honra, né, de ter exatamente a pastora Daisy conosco esta noite. Ela já esteve nas lives de terça-feira com a diaconisa Silvia, né, que é a intercessora deste canal SOS Oração, depressão, ansiedade no Japão e no mundo. Ela já esteve ali, foi fantástica, foi até pedido para que ela volte outras vezes. E hoje nós vamos fazer um bate-papo abençoado com ela. Ela vai trazer algumas informações e o tema é traumas emocionais. Por isso, você não pode ficar de fora. Você não pode ficar de fora de forma alguma. Vai compartilhando, fala, escreve o nome das pessoas aí, marque as pessoas aí, né? Exatamente aí nas mensagens. No término, a pastora Deise estará fazendo uma oração, né? Por aquelas pessoas que colocarem os seus pedidos também, ok? Por isso, compartilhe. Não fique de fora dessas informações abençoadas que vamos trazer esta noite. Eu já enviei o convite para a pastora e psicanalista Daisy. Ela deve estar entrando a qualquer momento, por isso, não fique, ó, me dê um alô, você que está entrando, shalom, shalom, boa noite com Jesus, sobre a sua vida, vale a bênção do Senhor, boa noite com Jesus, coloque aí o seu paz do Senhor, para eu dar um alô para você, um shalom para você, abençoar a sua vida, por estar conosco, compartilhe com as pessoas que você conhece, os amigos, os seus amigos do Facebook, né? Manda o direct, manda por Messenger, compartilhe na sua página pessoal do Facebook. Boa noite, Marco Antônio Dias Pereira, meu amado. Firme e forte aí, abençoando mais uma live, cuidando do nosso pequeno, para que eu possa estar aqui com vocês. Não tem sido fácil, né? Hoje essa noite, né, eu passei um pouco mal, tive uma indisposição muito grande, uma dor muito forte no estômago. Eu achei até que eu ia ter que desmarcar. Mas eu orei, eu falei, Senhor, não vou desmarcar, porque essas lives são marcadas com antecedência, é gerada em oração, e nós conhecemos, nós sabemos, né, da retaliação do inferno, para que essas lives de informação e de orações não aconteça, né? Pastora Daisy, Salema está assistindo, seja bem-vinda, minha amada, eu já enviei o convite para você, eu creio que você vai receber aí a notificação no seu sininho e você vai conseguir entrar para juntas fazer uma live incrível, fantástica, abençoada pelo Senhor, trazendo esse trauma, esse tema, né, de trauma tão relevante, né, traumas emocionais.
esse tema tão relevante, tão importante, né? E ela tem testemunhos gloriosos, amados. Eu falei com ela algumas vezes, né, pelo WhatsApp, e ela me disse assim de testemunhos abençoados. Se fôssemos fazer uma live somente de testemunhos, a pastora Deise Salema ia trazer algo fantástico para a gente. Ela tem vivido o sobrenatural, né? Curas, milagres, né? Transformações de vidas, né? Lá nos Estados Unidos. E ela esta noite vai trazer para nós aí este tema importante, né? Olha só, a pastora Deise está pedindo para participar. Já vamos estar aprovando aqui a entrada dela em nome de Jesus. Glória a Deus. Adicionando. Glória a A paz do Deus. Senhor Jesus, diaconisa. A Como é que paz do está? A Senhor. paz para todos que já nos ouvem aí, Glória a aí no Deus. Que Japão. maravilha. Nós estamos aqui em Isso. 7h05 da manhã e vocês aí Verdade. em 8h05 da noite, não é isso? Isso, exatamente isso. Às 8h05 da noite aqui no Japão. Estamos Isso. já no futuro, vamos dizer assim. Esses dias eu fiz com uma pastora, uma psicóloga do Brasil. Ela falou assim: Lu, você está no futuro. Eu ainda estou começando meu dia, você já terminou. O Japão É está assim, verdade. 12 horas à frente. Eu falei, é bem por aí mesmo. Mas eu quero agradecer, pastora, de verdade, né? Eu quero agradecer a sua disponibilidade em nos abençoar pela segunda vez dentro do SOS Oração. É um prazer imenso para nós que temos gerado exatamente, né, este canal de ajuda, de informações para as pessoas e ter pessoas assim tão renomadas, tão abençoadas, tão cheias, né, de testemunhos de vida, né, trazendo aí para nós. E esse tema é fantástico, é relevante o suficiente para a gente trazer aqui no SOS Oração. Muitas pessoas estão chegando do serviço agora aqui no Japão. É um horário que o pessoal está chegando, está se ajustando, e muitas pessoas acabam assistindo depois. Mas o pessoal vai estar entrando aí. Eu gostaria que, primeiramente, você se apresentasse para nós, me falasse de onde Amém. você está falando, quem é você. Se apresente para nós, preciosa. Amém. A paz do Senhor para todos. Amém. Eu sou a pastora Deise Salema. Eu só quero fazer uma pequena ressalva, diaconisa Luciane. Eu não sou psicanalista. Ah, Eu sou tá. pastora conselheira. Porque Ah, teve tá. a opção. Porque para mim fazer a psicanálise ou a psicologia tradicional, eu não poderia trabalhar com a palavra. E eu Ai, prefiro compreendi. trabalhar com a palavra. Então aí eu fiz o pastor conselheiro, que aí a gente trabalha na mesma área de psicologia, na mesma área, inclusive eu trabalho com traumas, mas somente com a palavra a gente trabalha. Amém, Então assim, amém. eu trabalho com a palavra de Deus, eu uno na realidade meu chamado, que é cura da alma e cura e libertação, junto com a minha profissão, que é pastora conselheira. Então eu junto os dois e a gente vê a glória de Deus em nome de Glória a Jesus. Amém? Aí é onde Deus. ele mostra a glória dele. Eu moro aqui nos Estados Unidos há 24 anos. Sou casada com o pastor Robinho. Nós temos o Ministério Fé e Esperança, que trabalhamos com pessoas de rua, pessoas na droga, no álcool. Temos uma ONG aqui nos Estados Unidos, onde trabalha. E meu marido é resposta do nosso ministério. Na realidade, o resgate dele, que viveu o mundo da droga, do crime, foi entregue a Satanás com 11 anos de idade, 12 anos entrou no mundo do crime. Então, assim, e Deus me usou para resgatar o meu marido. A gente vai fazer 19 anos de casado. Que Então, daí bênção. surgiu o Ministério Fé e Esperança. Uma história, realmente, eu tenho um livro que conta um pouco de aonde o diabo coloca um homem, de onde Deus tira e o coloca. E ele tem um CD, que ele é cantor também, Glória a evangélico, e ele Deus. tem um CD com algumas músicas escritas por nós dois. Então, assim surgiu o Ministério Fé e Esperança. E nós estamos aqui hoje. Amo esse trabalho, amo trabalhar com vidas, Glória a amo trabalhar Deus. com vidas. Meu maior prazer, diaconisa, é destronar Satanás da vida do povo dele. É o meu maior prazer. Porque aí a Glória a gente glorifica o Deus. nome de Deus. Amém? É isso Verdade, que tem acontecido, verdade. infelizmente.
A igreja está doente, Sim. diaconisa, a igreja está doente, doente da alma. E assim, o mundo tá, mas principalmente eu falo na igreja. Então, assim, a gente tem falado um pouco e lidado um pouco com isso, mostrado a glória de Deus, mostrado que para Deus absolutamente nada é impossível, nada. Não tem problema que as pessoas cheguem para mim, diaconisa, não existe um problema. Que cheguem para Aleluia. mim e que digam, pastora, eu tenho isso. Não tem. Todo problema tem solução. Todo, Glória a absolutamente todo. Deus. É Eu isso creio. que eu falo, é isso que eu creio, é por isso que eu luto para glorificar o nome de Deus. E eu digo sempre a Deus, desde quando eu me converti, diaconisa, eu digo sempre a Deus, Senhor, problema pequeno, manda para quem o Senhor quiser. Eu só quero problema grande, porque o Glória a problema grande, quando ele é Deus. resolvido, ele glorifica muito mais o teu nome. E eu quero Glória a ver a glória Deus. do teu nome. Em nome de Jesus. Aleluia. Estamos aqui. Glória a Deus, pastor. É incrível. Esses dias eu conversando com uma aluna minha, ainda conversando com ela, ela falou: ai, Lu, essa pessoa é tão difícil, essa pessoa é tão difícil. Mas é desse que Jesus gosta. É os difíceis. Os Exatamente. fáceis não, é os difíceis mesmo. É onde a glória de Deus ela é refletida, é onde a transformação acontece, é onde o agir de Verdade. Deus, né? Cristo em nós é a esperança da glória, né? É quando É Cristo verdade. entra, a glória de Deus ela é refletida sobre todos e não tem como ninguém ficar de fora. Eu É glorifico a verdade. Deus pela sua vida. Você, Verdade. antes da gente entrar, né, exatamente nas pautas que nós separamos para conversar essa noite, você disse para mim que você escreveu um livro. Passa o nome do livro para Isso. nós, pastora, por favor. Isso. O livro é O Renascer da Esperança. O Glória a Renascer da Deus. Esperança conta um pouco a história do pastor Robinho, meu esposo. É ele relatando um pouco da história dele, mostrando aonde o diabo coloca um homem, de onde Deus tira e o coloca. Prova literalmente. Eu costumo falar, diaconisa, que Deus me deu o pior que ele tinha, para mostrar para mim que nada, absolutamente nada, é impossível. Ontem mesmo eu estava conversando aqui com os amigos que estavam aqui em casa e eu estava contando um dos testemunhos que eu passei com meu marido, porque quando eu o conheci, e com 6 meses depois a gente casou. 6 meses. Meu marido fedia enxofre. Olha Ele só. tinha a marca da besta na testa. Deus me separou 3 anos para me encontrar com ele. E Deus ele, não foi nada escondido. Eu sabia tudo que meu marido tinha feito que Deus não falou. E o Senhor falou para mim, ele me deu a oportunidade de escolha. Se eu queria escolher este desafio. Como Deus sabe, ele que me fez uma colérica e ama o desafio, então ele botou a pessoa certa no lugar certo, junto para fazer a coisa certa, né? Então assim, foi quando ele falou para mim, e Deus garantiu para mim que homem nenhum me tocaria e demônio nenhum me tocaria se eu permanecesse na presença dele, mas que eu iria ver a Aleluia. glória dele através da minha escolha casar com o pastor Robinho, que na época era o Nego Maluco, era o Robinho Capeta, como ele era chamado. E então eu aceitei o desafio e eu me casei com Deus. Eu assinei, meu sim foi para Deus, não foi para ele, foi para Deus, literalmente. Então, assim, foi ao resgate dele. Ele tinha um ódio muito grande, então assim, ele tinha pacto com todos os demônios e eu comecei a fazer, Deus me usou para fazer a libertação na vida dele depois que a gente casou. Então assim, foi uma luta Foi um muito grande, processo, mas né, muito, pastora? Isso um foi um processo, processo com de. Não foi do dia certeza, para a noite a de mudança, né? Eu forma gostaria que as alguma. pessoas compreendessem que o processo de libertação Exatamente. não é uma varinha mágica que você coloca sobre a Exatamente. pessoa e a pessoa é liberta naquela hora e a vida dela muda e tudo muda. Aquela mudança, muitas das vezes, é externa, mas a mudança interna, ela requer um processo. Seria isso, né, pastora? Exato. É como você fala, ele, além de tudo, além de pactos e viver o satanismo, ele era muito viciado na droga e no álcool. Então, o que Olha Deus só. fez de imediato, a primeira vez que eu orei por ele caiu quando ele levantou, ele já levantou sem droga e álcool. Foi Olha que impressionante o que bênção. Deus fez. Então, a primeira coisa, Deus sabia que isso eu não iria suportar. Deus sabia disso. Deus sabe até onde é o nosso limite. Então Deus Verdade. retirou o álcool e a droga do meu marido de uma hora para outra. Aí caiu e levantou e nunca mais ele fez droga nem álcool.
mas o ódio foi trabalhado durante muitos anos. Então, assim, até Olha hoje a só. gente trabalha ainda com isso, porque na realidade, como você fala, é um processo. A alma Sim, acumula aquilo. Existem maldições herdadas. Tudo isso são processos que a gente tem que fazer e vigiar. Porque eu falo sempre o seguinte, é, o AA, o programa de droga, ele faz você entender, você dizer, repetir que você é alcoólatra, para poder você entender aquilo e não se. Não, você não precisa estar repetindo nosso processo, o processo de Deus, você não precisa repetir o que você é, mas você tem que entender que uma vez que você foi, isso você é, você recebeu a libertação, mas essa é a tua fraqueza. Então, ele sim. foi liberto da droga, do álcool, do ódio, dos demônios, mas a fraqueza dele continua. Então, o diabo, Satanás, ele sabe melhor do que nós qual é a nossa fraqueza. O Então, ele espinho na vai carne, né? investir exatamente isso. Exatamente isso. Então, ele vai sempre investir na nossa fraqueza. Então, nós temos que estar sempre vigilantes, principalmente pessoas que viveram um mundo da droga, do crime, do álcool que meu marido viveu. Então, a gente tem que estar sempre vigilante. Uma pessoa que viveu a pornografia, ele é liberto da pornografia, mas é a fraqueza dele a pornografia. Então, tem que Sim. fazer como o Jó falava. Se esse caminho aqui, eu sei que eu vou pecar, eu me desvio para o outro. Então, aí é o livre-arbítrio de cada um para viver uma vida com Deus. Né? Então, quando Verdade. eu trabalho com uma pessoa, quando eu dou alta à pessoa, eu ensino a pessoa como não receber mais aquilo de volta. Então, nós trabalhamos com o lixo da alma, que são os traumas, e depois, quando a gente consegue retirar e atingir o que nós queríamos, então aí eu ensino a não voltar mais. Porque se você não vigia, se você não trabalha com. A pessoa volta. Tanto faz, tanto da alma, dos traumas, como na alma do pecado natural, da droga, do álcool, do crime, de outros mais. Compreendo. Vamos lá. Traumas emocionais. A primeira pauta que eu gostaria de que você trouxesse para nós, desenvolvesse isso para nós, né, de uma forma bem ampla e clara, né, para que as pessoas entendam quais são os tipos de traumas emocionais que existem, os mais, né, os maiores, e os sintomas que isso traz, né, para a gente poder identificar exatamente se nós nos encontramos dentro de um trauma emocional ou não. Veja bem, o trauma ele é a resposta emocional de um acontecimento muito grave e que a pessoa não soube lidar com aquilo, tá? Então, esse trauma, ele é gerado, ele fica armazenado no consciente ou no inconsciente. Existem vários traumas e a maneira que a pessoa reage. Cada pessoa reage de forma diferente. Eu não posso dizer para você, especificar para você como a reação de um trauma, porque é cada um que sabe lidar com seus. Por exemplo, 3 filhos foram criados, cresceram num relacionamento hiperdisfuncional, de um casamento de pais disfuncionais. Então, um gerou a psoríase, um gerou a depressão e o outro não gerou nada. E nada aparente. Sim. Então, o Michael Jackson, com 8 anos de idade, ele gerou o. Como é que chama? Que ele tinha a despigmentação da pele. Como é que chama? Me faltou agora. Ele gerou essa enfermidade. Uhum. Vocês estão sabendo qual é. Ele gerou essa enfermidade. O que significa aquilo? Significa que ali eu explico como uma caixinha. Porque, na realidade, eu explico a alma como uma caixinha. Essa caixinha, ela armazena lixo, ou seja, traumas, desde quando nós estamos no ventre da nossa mãe. Tá? Quando a criança ela é rejeitada, quando o pai quer que a mãe faça o aborto, quando o pai quer uma menina e era um menino, Sim. então a criança já está sendo rejeitada porque ela sabe que é uma menina. Então, tudo aquilo ali já está sendo armazenado dentro dessa caixinha. Eu explico para você entender melhor que essa caixinha, cada pessoa tem um tamanho de caixinha diferente. Então, vai armazenando aquele lixo ali. Então, quando essa caixinha não suporta mais, ela estoura. Ou seja, a pessoa
não soube mais lidar com aqueles problemas, com aqueles traumas. Quando ele estoura, ela vem em forma de enfermidade física, que várias são as enfermidades físicas, que são as psicossomáticas, elas são Sim. geradas pelo lixo da alma, ela não é inventada, ela é gerada pelo lixo da alma, então, ou enfermidade do psique. Todos os traumas do psique, os traumas psicológicos, todos eles são gerados pelo lixo da alma. Então, todos são traumas e que cada pessoa lida de forma diferente. Pronto, essas 3 pessoas, uma gerou a psoríase, que é também uma enfermidade psicossomática, a outra pode ter gerado a depressão, ou seja, que é um físico e um emocional, e o Sim. outro filho pode não ter gerado aparentemente nada, mas com certeza esse terceiro filho, ele tem sim lixo na alma, enfermidades na alma, só que gerados, mostrado de outra forma, ou seja, com outro tipo de reação. Então, cada pessoa lida de forma diferente. Quando essa caixinha estoura, é porque a pessoa não suportou mais, não sabe mais lidar com aquela disfunção que gerou aquele trauma na vida da pessoa. Compreende? Então, os sintomas que, vamos supor, os sintomas que, por exemplo, né, vou dar um exemplo claro assim, né, para as pessoas compreenderem. De repente, igual eu desenvolvi a depressão, a minha caixinha estourou, né? E eu entrei Isso. num quadro depressivo muito grande, né? Onde eu desenvolvi não somente a depressão, mas a ansiedade e a síndrome do pânico. Então acarretou todo esse quadro para mim, né? Por quê? Uhum. Então, esses sintomas que gerou em mim, porque foi. Como eu posso trazer para a pastora poder entender? Tipo assim, então, cada ser humano tem uma forma de reação. É isso que você Isso, quer foi uma dizer. Por isso que não resposta, pode exato, trazer um sintoma exato. Você vai exato, sentir isso, porque cada específico. pessoa sente um Isso. diferencial. Seria isso. Exatamente. Porque aquilo que foi gerado em você, quando a depressão ela aflorou, ou seja, quando ela veio à tona, ela não veio por um fato que aconteceu naquele momento. A depressão não funciona assim. A enfermidade psicossomática não funciona dessa forma. Eu não vou chamar de enfermidade, porque a depressão, na realidade, não é uma doença. Não é? Todo trauma, o trauma não é doença. Por isso que a ciência diz que não tem cura. Trauma, a ciência diz que não tem cura. Então, a depressão é o acúmulo de lixo na alma, de acontecimentos traumáticos, que chegou um momento que a caixinha não suportou. Ou seja, não foi aquele problema de imediato que você sentiu ali que gerou a depressão. Não, aquilo foi a gotinha d'água. Entende? Que A faltava no gotinha no balde para copo lotado. transbordar. Exatamente. A gotinha no copo lotado, ela gerou aquilo ali. Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que ir lá para trás e procurar a raiz daquilo. Eu não trabalho com o problema, eu trabalho com o que levou, o que acarretou o problema. E essa base, que eu chamo de base, e esse trauma, que eu chamo de base, é exatamente como uma raiz. A depressão, ele é um cárcere. E o que gerou a depressão é a base. Então vamos lá. A base é como se fosse a raiz de uma árvore, e os cárceres, que a depressão é um deles, é como o galho. Não adianta você trabalhar com o galho, ou seja, tentar retirar o galho, trabalhar com a depressão, trabalhar com o álcool, trabalhar com a droga, trabalhar com a enfermidade física. Se existe uma base que sustenta aquilo, ele pode até tirar. Por isso que muitas pessoas que com problema de depressão, que fazem um trabalho com a psicologia tradicional, que não trabalha com libertação também, porque Paulo diz corpo, alma e espírito, é assim que eu Sim. trabalho. Corpo, existe a enfermidade. Alma, de onde veio a enfermidade. E a parte espiritual são os portais que foram abertos pela alma, que deu legalidade no reino espiritual para o demônio entrar. Dá para você entender? Então, todo trauma, ele é sustentado pelo corpo, alma e espírito. Então, nós temos que trabalhar com as 3 coisas. E toda a base, diaconisa,
toda base, ela é sustentada pela falta de perdão, sem exceção. Todo trauma, vamos dizer assim, ele é sustentado pela falta de perdão. E esse trauma ele vai gerar vários cárceres. Um trauma só, uma base só, ele pode gerar vários cárceres. Então, quando você trabalha com o cárcere para retirar, uma hora volta, porque a raiz está aqui sustentando. Então, eu não trabalho com o Com os cárcere, galhos, você eu trabalho trabalha com a com a base, raiz. exatamente. Então, quando eu começo a trabalhar com uma pessoa que me procura por a Sim. depressão ela vai gerar outras, essa base aqui vai gerar vários outros. Então, à medida que você vai trabalhando com a base, é impressionante. Os cárceres vão sendo rompidos, você nem percebe. Tem pessoas que chegam para mim e falam, olha, pastor, aconteceu isso. Em outras épocas eu não reagiria dessa forma. E agora, Sim. olha, eu estou conseguindo reagir dessa forma. A gente não estava trabalhando com aquele cárcere. A gente estava trabalhando com a Entendi. base. Mas a base destruiu aqueles cárceres. Entende? Então, quando você trabalha com a base, vários cárceres vão ser destruídos dentro de uma base. Sim. E a base que mais sustenta cárcere na vida de uma pessoa é a base do abuso sexual na infância. Olha O só. abuso sexual na infância é a base que é o trauma, vamos dizer assim, que mais geram cárceres na vida de uma pessoa, em todas as áreas. O abuso sexual na infância pode gerar cárcere em todas as áreas da vida de uma pessoa. Mais Rejeição uma vez eu falo, também não seria também algo assim que desencadearia com exatamente esses certeza, cárceres ou não? sem Sim? sombra de dúvida, a rejeição também na infância, ela vai gerar inúmeros cárceres em todas as áreas. Inúmeros cárceres. Então, assim, nós vemos, e é exatamente aí onde eu trabalho, Diaconisa, porque na realidade, toda base, ela vem, as bases principais, claro, dentro da vida de uma pessoa a partir dos 12 anos de idade, quando ele já a criança já entra na pré-adolescência, fase da viver pela razão, então Sim. ela já usa o seu livre-arbítrio. Porque até 12 anos de idade, uma criança, cientificamente falando, ela não pode ir diante de um juiz determinar como ela quer viver a vida dela. Ou seja, ela não responde por ela, porque até os 12 anos ela vive, cientificamente falando, na fase do instinto. A criança é abusada pelo pai, mas é meu pai, eu tenho que amar meu pai. O inconsciente dela faz isso. A fase da pré-adolescência é a pior fase que eu falo que uma pessoa atravessa, porque ela está saindo da fase do viver por instinto para a fase do viver pela razão. Por isso que são vários os conflitos na mente de um pré-adolescente nessa faixa de 10 a 12, 13 anos de Por isso que idade, eles entram que é exatamente nessa a fase. confusão, quem eu sou, para onde vou, onde estou, o Exatamente. que O faço, não conflito faço, o mundo me existencial, odeia. exatamente. Meus pais me Exatamente. odeiam. Sim, Então, mundo me odeia. o conflito existencial que leva ao conflito de identidade e que muitas vezes leva ao conflito sexual, que é o problema sério de hoje em dia. Não é Olha só. verdade? Então, e tudo isso vem do conflito existencial. E tudo isso vem da família disfuncional. Então, por isso que eu trabalho com lá atrás. Porque as bases elas foram formadas na infância. Comportamento aprendido, fase de formação de caráter. A formação de caráter é exatamente o comportamento aprendido. Você vai aprender na sua infância para você refletir para a sua idade adulta. Então, tudo que você aprendeu na sua infância, você vai refletir para a idade adulta, ou da mesma forma que você aprendeu, ou no outro extremo que você aprendeu lá atrás. Então, as bases estão praticamente ali na infância. Óbvio, como eu acabei de falar, a partir dos 12 anos, como você já usa o seu livre-arbítrio, você já está usando o seu livre-arbítrio para receber, como a palavra de Deus diz, maldições para a sua vida e para a vida da sua descendência. Né? Então, quando você não obedece, rompe princípios bíblicos, a palavra de Deus diz que nós recebemos maldição para a nossa vida e para a nossa descendência. Da mesma forma, quando a gente obedece a palavra de Deus, nós estamos adquirindo uma bênção na nossa vida Uma e para a vida da proteção, nossa né? Uhum. descendência. Exatamente. Então, nós temos o livre-arbítrio de escolha e ali nós já geramos, sim, cárceres que vão sustentar bases que vão sustentar cárceres mais para frente. Mas, basicamente, Diaconisa Luciana, tudo vem da infância.
infância. Tudo vem. Absolutamente Tudo tudo vem. começa na infância, né? Começa da infância. Porque todo ser humano, ele precisa de referencial. E pai e mãe, o que é referencial? O início de tudo. Aonde eu vou me espelhar de tudo? Está lá. Muitas vezes você, na sua idade adulta, você se vê num comportamento que, se você for lá para trás, você vai ver que era o comportamento da sua mãe, a menina. Muitas vezes o rapaz vai olhar para trás e vai ser o comportamento do pai. Ou o mesmo comportamento, ou o extremo dele. Entende? Mas nós sempre refletimos, na nossa idade adulta, o que nós aprendemos no comportamento aprendido lá atrás, na formação do caráter. Então, um extremo ou outro. Uma criança que viveu com um pai abusivo e uma mãe passiva, essa criança, o menino homem, porque o referencial do menino homem é o pai. É o inconsciente dizendo, é assim que eu vou ser quando eu crescer, assim que eu vou ser quando eu crescer. Como homem, como pai, como filho, como servo de Deus. Então, o inconsciente vai dizer exatamente isso. Se for um pai abusivo e ele não gostou e ele se traumatizou demais em ver o pai abusivo com a mãe passiva ali, então ele não ele vai refletir para a idade adulta dele uma pessoa passiva. O extremo do que ele viu o pai. Ou ele vai ser uma pessoa abusiva também, ou ele vai pular para o outro extremo de uma pessoa passiva, de deixar a esposa fazer com ele o que queira. A mãe do menino homem é o referencial de como ele vai lidar com as mulheres e como ele vai buscar a esposa dele na idade adulta. Então você está trazendo para nós dois extremos. Por exemplo, assim, vamos dar um exemplo, que eu gosto muito de dar o exemplo da minha vida, das minhas experiências que eu tive. Por exemplo, assim, a minha mãe, ela tinha um pulso muito forte. A minha mãe era um caráter muito forte em casa. Então, mamãe falava, não era papai falava, mamãe falava e a água parava. Mamãe só olhava e a gente já sabia o que vinha. Então, eu cresci, por exemplo, os meus avós, né? Quando eu fui apresentada para o Senhor de verdade, quando eu tomei noção de quem era o Senhor, foi apresentado um Deus justiceiro, muito bravo, muito assim, né? E eu cresci dentro desse padrão, um padrão muito extremo, de tudo era pecado, tudo não podia, tudo era, sabe, era muito forte, uma mãe muito brava, e cresci dentro desse padrão. E eu sempre que eu olhava aquele padrão que eu tinha, eu falava assim, eu quero ser diferente. Eu não quero fazer isso quando eu tiver a minha casa, quando eu tiver a minha família, eu quero fazer diferente. E a minha maior luta sempre foi isso, não replicar aquele comportamento severo, sabe, duro demais, exatamente sobre, por exemplo, sobre os meus filhos, porque era algo que eu tinha visto na minha infância, a dureza, o pulso muito duro, então eu queria fazer diferente. Então isso seria um outro extremo. Eu, tipo assim, as pessoas que passam por experiências muito difíceis, muito duras na infância, elas vão replicar, ou elas vão se tornar abusadoras, ou elas vão para essa outro extremo que não é o equilíbrio, é exatamente o extremo de que eu não quero isso para mim, então eu vou agir diferente, eu vou ser mais aberta, eu vou ser cabeça mais tranquila, eu não vou ser esse negócio a ferro e fogo, né? Sangue no olho, faca no dente, não. Então, mas são dois extremos de verdade. É isso que você está dizendo para nós, que Exatamente não é isso. o equilíbrio. Então não tem esse, por exemplo, eu Exatamente não tive isso. esse equilíbrio. Eu fui para o extremo também, seria isso. Nenhum de nós temos esse equilíbrio. Nós temos que buscar na idade adulta. Eu trabalho Ah, tá. exatamente com isso. Exatamente, nós precisamos exatamente isso, buscar o equilíbrio. Porque quando você está nesse extremo, a palavra de Deus, Eclesiastes, parafraseando, ele fala isso. Não solte esse extremo e nem se apegue a esse. Por quê? Porque se você se apegar a esse extremo de ser dura demais, você acha que aqui está o seu equilíbrio. Se você largar esse e passar para esse extremo em dizer eu vou abrir em tudo, você vai achar que o seu equilíbrio está aqui. Mas quando você segura esse equilíbrio, esse extremo, e não solta esse, você vai entender que os dois são extremos e você precisa de um equilíbrio.
Entende? Entendi. Então, é Uhum. necessário a gente entender os dois extremos para entender que existe um equilíbrio. Se for só um, a gente vai entender que o nosso equilíbrio está naquele um aqui. A palavra de Deus, parafraseando, fala exatamente isso. O que aconteceu com você é exatamente o que eu acabei de explicar. A menina mulher, você, o referencial do seu referencial na infância foi a sua mãe. É a Sim. criança olhar, a menina mulher olhar para a mãe, inconscientemente dizer: é assim que eu vou ser quando eu crescer. Então você viu uma mãe séria demais, uma mãe até abusiva emocionalmente, você viu tudo aquilo e um pai passivo. Qual é a tendência natural da Luciane lá na frente refletir isso aqui? Ou ela vai refletir para ser igual à mãe, ou ela vai refletir para ser o extremo da mãe, para encontrar um marido que faça tudo com ela que a mãe fez e ela só aceite. O que acontece? O que eu vejo é que o seu temperamento, que eu trabalho também com temperamento, vai ajudar nisso. O seu temperamento é o mesmo temperamento da sua mãe. O seu temperamento é esse, é de pulso, ou Sim. é um colérico ou é um sanguíneo. É um Sanguíneo. temperamento exatamente. Então, Eu sou por mais sanguínea. que você diga eu não quero, você tem consciência disso, tá? Uhum. Só para explicar esse ponto, por mais que você diga eu não quero, eu vou lutar com ele, mas você vai sempre escorregar. Sim. Você tem a consciência de que você não quer, mas algo lá atrás, a base de onde você foi gerada, dá para você entender, vai Sim. te puxar para trás. Então, é aquela coisa de que eu não quero, mas eu estou sempre repetindo o comportamento da minha mãe. Eu não quero fazer isso, mas eu estou sempre repetindo o comportamento da minha mãe. Então, é aí onde a gente tem que trabalhar, com a base. Por quê? Porque todas as vezes que você tem um comportamento aqui, ou seja, alguém fez uma ação que te leva a uma reação, e essa reação é Uhum. disfuncional, como a da tua mãe lá atrás, o que acontece? Quando você sabe que você não deve fazer. Você conhece a palavra, dentro da palavra, na psicologia, você sabe que você não deve fazer. O teu conhecimento está ali. Mas, como existe essa base que te puxa lá para trás, o que acontece? Que dispara o gatilho, vamos dizer assim. Quando Sim. você está diante de um problema, a janela do teu conhecimento se fecha. A janela do conhecimento se fecha por completo. Você esquece tudo que você sabia na teoria. E a sua reação dispara o gatilho lá de trás e a sua reação é como a da sua mãe. Quando você tem aquela reação e você é uma mulher de Deus, e você tem aquela reação, na hora o Espírito Santo de Deus te diz que você errou, a janela vai abrindo do teu conhecimento e você ali já tem o arrependimento daquilo que você fez. Mas, infelizmente, você todas as vezes acontece isso, ou a maioria das vezes acontece isso. Você não consegue lidar com o conhecimento que você tem teórico para colocar em prática naquele momento. Por quê? Porque existe um gatilho lá de trás. E Entendi. quando esse gatilho dispara, ou consciente ou inconsciente, porque esse gatilho aqui, ele é consciente ou inconsciente. Lembra dos traumas? Exatamente isso. Um relacionamento desse lá atrás foi um trauma que você reflete para a sua idade adulta. Então a gente precisa trabalhar exatamente nesses traumas aqui de trás. A gente precisa Entendi. trabalhar exatamente aonde levou a gente para disparar esse gatilho. Ou seja, fazer como Paulo. Paulo diz assim: eu não estou pronto, não, tá? Mas olha, eu estou esquecendo, Paulo diz, esquecendo das coisas que ficaram para trás Atrás. e correndo em novidade de vida. Eu falo que não é esquecer, tirar da memória, é fazer acerto. Então eu digo sempre, fazer acerto com as coisas que ficaram para trás e correr em novidade de vida, na presença de Deus. Amém? Então é isso que a Seria gente um precisa fazer. ressignificar, seria um, mais ou menos, por exemplo, ressignificar as coisas ou não? Veja bem, você falou a coisa muito certa e é uma coisa que é impressionante que eu trabalho, eu vou falar para você agora. Seria exatamente reprogramar a mente. Exatamente isso. Glória a A Deus. ciência fala que hum, existe dois momentos no dia onde a mente é reprogramada. A ciência Olha, diz isso.
isso. Hum. Existe a mente duas vezes por dia, onde a mente é reprogramada. Primeiro, é quando você está naquele transe da consciência para a inconsciência, que você está quase dormindo, mas você ainda não está totalmente dormindo. Você está saindo da sua fase consciente para a sua fase inconsciente. Sim. E o segundo, ao contrário, quando você vai saindo do inconsciente para o consciente, que você ainda não está acordada, ainda está naquele transe. A ciência explica que são duas fases onde a mente se reprograma. Tá? Então, no nosso propósito que eu tenho, o estudo, eu falo exatamente isso, para as pessoas dormirem ouvindo os vídeos do nosso propósito. Olha aí o que Deus me ensinou. E eu ouvi um cientista falando, eu acho que até um psicanalista, falando exatamente disso, dessa reprogramação da mente. Então, o que eu falo? Eu falo, comece a assistir o nosso propósito. Quando você já estiver com sono, coloca o teu celular, baixa bem baixinho, bota ele longe de você e deixa ele rolando. Porque dentro do link ele vai rolar de um vídeo para o outro. O que acontece ali? Tem palavra, tem oração, tem libertação, tem cura, tem tudo Glória a ali. Então a Deus. palavra de Deus Aleluia. vai trabalhar no teu inconsciente. Inconsciente, aquilo que você não. Por quê? Porque quando você dorme, você não gerencia mais seus pensamentos. E aí? Sim. Quem vai direcionar o teu sono, o teu inconsciente à noite? Ou é Deus ou é o diabo. Dos dois, um. Ou é o diabo te dando insônia, te dando perturbação maligna, sonhos e pesadelos e coisas assim. Ou é Deus que vai te dar um sono tranquilo ou falar com você durante a noite. Um dos dois. Então, quando você deita e que você começa a ouvir, que você dorme dentro da palavra de Deus, por isso que eu trabalho com um dos casos, né? Uma mãe aqui em Massachusetts, o filho foi diagnosticado na escola com autismo severo, e ela me procurou, começamos um trabalho com ela, e essa criança, 90% já foi restaurado do autismo severo para a glória de Deus, somente trabalhando nos cárceres. E essa criança não dormia. Ele passava a noite toda, tinha 5 aninhos, passava a noite toda se batendo e gritando, e ela, consequentemente, ela também conseguia dormir. Quando ela começou a colocar os vídeos do nosso propósito, essa criança começou a dormir a noite toda. Ainda continua ouvindo, ela continua colocando. Ele mesmo pede, e quando ela entra no quarto que vê ele dormindo naquela tranquilidade toda, ela chora e agradece a Deus pela misericórdia dele. Por quê? Porque ali Deus está trabalhando no inconsciente, ou seja, nos traumas dele também ali. Olha Então, só. exatamente nessa reprogramação. E outra, no falar. Porque a ciência fala que quando você repete muito algo, sua mente entende que você quer guardar aquele algo. Por isso que muita gente só estuda em voz audível, porque só consegue guardar em voz audível. Tá aí. É essa a explicação. Porque a mente ouve e entende que você quer guardar aquilo. Nossa mente ouviu a vida inteira as coisas maus, os traumas aqui, o tempo todo. O que guardou tudo aquilo, gerou um lixo na alma, um Palavras de trauma acusação, por que exemplo, né? A exatamente infância também. toda ouviu palavras de acusação, tipo, você não vai dar em nada, você não presta, Seguir. você é fraco, todas as palavras negativas começou a registrar na alma daquela pessoa. Aí aquela pessoa é mais ou menos assim, são os traumas mal processados, né? Aí quando chega na vida adulta, Exatamente. ele começa a processar tudo aquilo na vida adulta e dá o que dá, né? Acontece o que acontece, exatamente Exatamente, é aí com assim todos mesmo, esses exatamente. problemas. Exatamente. Esse processamento mesmo. Então, o que acontece? Acontece que a mente, ela entende que você quer guardar aquilo. Então, ela vai guardar onde? Na tua alma. Porque a mente faz parte da alma. O que é a alma? Pensamento, sentimento, emoção
e vontade. Sim. Isso aqui são 4 características da alma. Então, preste bem atenção no que você falou. A criança passa a infância toda, eu estou falando só na criança, tá? Porque isso aí, Sim. a vida adulta também pega. Tá? Mas eu estou falando da Aham. parte da criança. Você não vai dar em nada. Ninguém vai gostar de você. Você é Uhum. gorda, você é isso. Então, Você é você começa a feia. processar, você é feia. Você começa a processar aquilo ali. A tua mente vai guardando. O que que faz? A tua mente vai guardar aquilo, começa da mente. Tudo começa da mente. A mente recebe aquilo. Você é burra. Você é burra. A mente recebe aquilo, lança para o teu sentimento. O teu sentimento fere, porque você está recebendo aquilo da tua mãe ou do teu pai, de pessoas próximas Até de que você ama, professores também, até né? mesmo de Existem muitos professores. professores abusivos também que tentam ensinar numa sala de aula. Eu, por exemplo, eu já cansei de ver, assistir. Você não fez a tarefa, você não aprendeu nada, você não vai aprender nada nunca, você não dá conta, você não fez. E aquilo vai entrando, vai É marcando, assim né? mesmo. Então, a mente lança para o sentimento, fere o sentimento ferido lança para a emoção se conturba, então aí você já não come direito, você já não bebe direito, você já não dorme direito, você já fica com aquilo. As emoções feridas lançam para a vontade desestrutura e gera o quê? Uma atitude disfuncional. As nossas atitudes disfuncionais são geradas exatamente por esse processo aqui da alma, ou seja, pelo lixo que a alma armazena aqui dentro. Ou você imagina o que é desde o ventre da mãe, quando o pai tenta fazer com que a mãe aborte. Ali aquela criança já recebeu, já feriu o sentimento, ela já ficou chateada, com ódio ou com raiva do pai, ali já feriu o sentimento, lançou para a emoção se conturbou, a criança já nasce chorando demais, a criança já nasce com problema de insônia, a criança já nasce com refluxo, então a criança já nasce com várias coisas que são já psicossomáticas, por conta de exatamente disso. Então, a emoção feriu, lançou para a vontade desestruturada gera exatamente uma atitude disfuncional. A atitude disfuncional vem exatamente daí de dentro. Então, nós precisamos, eu trabalho exatamente com isso, nós precisamos reprocessar isso aqui. Reprocessar isso aqui. Então, como é que a gente vai reprocessar? Fazendo o contrário. A tua mente precisa Sim, ouvir o contrário. Então, se exatamente. você ouviu a vida inteira, você é burro, e hoje você não. Vou dar um exemplo dentro da minha casa. Eu, meu primeiro casamento, eu tenho 3 filhos do meu primeiro casamento, eu não era cristã, uma colérica, sem tratamento nenhum, completamente disfuncional. E eu falava isso para o meu filho mais velho. O tempo todo, você é burro, você é burro. O que aconteceu? Meu filho, ele parou no 3º ano, ele não completou o 3º ano científico, ele parou, o do meio sempre sustentou ele dentro da escola, porque ele não conseguia, ele tinha dificuldade demais. O que você ia falar para ele, ele tinha dificuldade para raciocinar, porque ele não precisava lembrar que a mãe o tempo todo chamava ele de burro, já estava na alma dele. Então, quando ele buscava fazer algo, a alma, o gatilho já disparava. E no inconsciente dele já dizia: você não vai conseguir. Entende? Olha só. Quando Uhum. eu aceitei Jesus, quando eu entendi isso, Deus mesmo trabalhou nesse processo comigo, foi impressionante. Porque quando eu comecei a trabalhar dentro desse processo, eu aqui nos Estados Unidos, meu filho lá no Brasil, e todo mundo, meus pais principalmente, chegavam para mim e diziam: que mudança é essa na vida do seu filho? Olha Que só. mudança é essa? É impressionante. Meu filho acabou o 3º ano, meu filho fez universidade, meu filho hoje é uma pessoa super inteligente. Então, assim, eu estou falando nesse ponto. E tudo isso porque quando você faz o processo contrário. Então, assim, o processo contrário é exatamente a sua mente começar a ouvir o contrário daquilo que ouviu a sua vida inteira. Então, eu trabalho exatamente isso, no reprogramar da mente. Porque, diaconisa, tudo começa na mente. Tudo Sim, começa na mente. E a nossa mente é um campo de batalha. sim. Ou seja, o Satanás, o demônio, ele tem o direito legal dado por Deus a lançar pensamentos na nossa mente. Então, por isso nós temos que buscar São as direto. setas, né?
descritos em Exatamente. Efésios 6, Não, são as não os setas. pensamentos mesmo, exatamente. Sim, Porque ele não vai lançar na sua mente um pensamento, ele dizendo assim, olha, eu sou Satanás, viu? Eu estou falando isso. Não. Ele vai não, lançar como você estava pensando. Ah, eu não vou conseguir. Ah, eu não vou conseguir. Ah, eu tenho medo de fazer isso. Então ele vai lançar exatamente esse tipo de pensamento. Então é por isso que nós temos que aprender também, eu ensino também, a como gerenciar os nossos pensamentos. Porque na realidade nós nunca nos preocupamos com isso. Nós sempre deixamos nosso pensamento ir para onde ele queria. Sempre deixamos. E nós precisamos entender que o diabo, ele tem direito legal no nosso pensamento, mas o nosso pensamento é nosso. sim, Somos nós quem determinamos. O pensamento mal, ele não tem como a gente evitar, mas nós podemos evitar sim, ou retirá-lo daqui, ou permitir que ele desça para cá. Lembra? O processo? uhum, Sentimento, emoção, vontade. Quando alguém faz uma coisa que feriu você, quando alguém disse alguma coisa que feriu você, a tendência é você ficar pensando naquilo. Se você deixar aquele pensamento vir, óbvio que o diabo ele vai te ajudar. Então aquilo vai aumentando, daqui a exatamente. pouco você está pensando coisa que aquela pessoa nem fez. Disse, E você já está pensando, que nem disse, mas você está pensando já e está aqui. E o pior, você acredita no que você está pensando. Então, por quê? Porque você deixou aqui aquele pensamento, desceu, feriu o teu sentimento, você já começou a ficar com raiva da pessoa, com ódio da pessoa, ficar triste com a pessoa. Aquele sentimento ferido vai lançar para as tuas emoções, você já vai ficar triste, você já vai ter uma atitude diferente com as pessoas, você já não vai conseguir dormir, tua alimentação já vai mudar. Tua emoção ficou conturbada, lançou para o teu sentimento, para a tua vontade. Tua vontade ficou disfuncional. Quando você vê aquela pessoa na tua frente, você vai fazer o quê? Você vai ter uma atitude totalmente disfuncional com ela. Não é verdade? O exatamente. mínimo que você vai fazer é você rejeitar ela. Dependendo do temperamento, se você tiver um temperamento mais forte, se a pessoa for falar, qualquer coisinha que a pessoa for falar com você, você já vai reagir de uma forma totalmente disfuncional por uma, entre aspas, bobagem que a pessoa falou, ou, dependendo do temperamento, um temperamento fleumático vai se fechar. Um temperamento melancólico vai se fechar com aquela pessoa e vai rejeitar aquela pessoa. Mas a tendência é essa, por conta desse processo aqui que levou até a nossa vontade, que a vontade é que vai gerar a nossa atitude. Como eu Por isso que sempre eu digo sempre, falo, pastora, o diabo ele não brinca de ser diabo. Quando nós entramos lá nas armaduras de Deus em Efésios 6 e fala que são dardos inflamáveis, quando você vai no contexto e saber exatamente o significado desses dardos, são dardos vivos, acesos, são tochas lançadas na nossa mente, vivas mesmo assim. E se você parar um pouquinho e falar e repetir, pronto, Satanás na hora, ele vê e fala: eu consegui entrar exatamente, né, na cabeça dela, na mente dela, e agora o resto eu não preciso nem fazer muita coisa, porque não, dependendo não do precisa fazer temperamento é nada. para lá que a gente Não, vai. mas não precisa fazer nada, porque eu falo sempre, o diabo ele não precisa entrar em ninguém para ele agir como ele quer. Sim, Basta ele dominar a pessoa no pensamento. sim, Basta isso. Basta ele dominar o pensamento. Por quê? Porque Salomão diz que o homem é aquilo que ele pensa que ele é. Salomão diz também, cuidado com os teus pensamentos, porque eles vão dirigir a tua vontade. Então, os teus pensamentos vão dirigir as tuas atitudes. Então, você age, para mim pegar esse copo d'água aqui, eu pensei. Eu digo, vou tomar sim, água. Então, o teu pensamento vai direcionar a tua vida. Se o diabo consegue trabalhar no teu pensamento, ele não precisa fazer nada. Você vai fazer o que ele quer através do pensamento. exatamente, Então, por isso exatamente. que nós temos, se a palavra de Deus diz, presta atenção, se a palavra de Deus diz, cuidado com os teus pensamentos, porque eles direcionarão tua vida, é porque nós podemos gerenciar nossos pensamentos, ou não? Claro que é verdade. Então, Deus ele nos dá a palavra para que a gente possa fazer como Pedro. Olha, Senhor, eu não estou entendendo nada, mas eu vou lançar minha rede sobre a tua palavra. Então, Glória eu a preciso Deus. acreditar nisso e trabalhar Exatamente. exatamente nesse gerenciamento. Claro, como eu Sim. falei, pensamento mal é impossível a gente evitar, mas você pode sim, a mente é tua, você pode evitar ele descer daqui do pensamento para o teu sentimento. Aí você pode.
Então a gente Que aí também vira trabalha uma raiz de exatamente com amargura, isso. né? E quando ele desce, Com aí já era, certeza, porque aí o estrago é com muito certeza. maior, a Ele bola vai já ficar aqui fica muito dentro. maior, o É. lixo fica muito maior, não é? Você imagina o acúmulo da vida inteira. Sim, O acúmulo da vida inteira. Desde o ventre da nossa mãe. Eu estou com 63 anos hoje. Desde o ventre da minha mãe até hoje. Olha o acúmulo de lixo que tem dentro de uma pessoa. exatamente. Então é por isso que nós precisamos aprender a trabalhar com isso. Porque eu vou dizer uma coisa para você. O Alzheimer, ele é fruto disso aí. Ele é Olha fruto só. disso. Ele é fruto de um acúmulo de lixo na alma de uma pessoa. Ele é fruto disso. Por que o Alzheimer antigamente era para pessoas acima de 80? Você não via, alguns anos atrás, você não via uma pessoa com Alzheimer com menos de 80 anos de idade. Você não via. Hoje em dia, você vê com menos de 70, 60, 50 anos, você já Sim, consegue ver uma pessoa com Alzheimer. E isso é o quê? exatamente. É nada mais, nada menos. A ciência não explica ainda o que é o Alzheimer. Ele não sabe o que é o Alzheimer. Então, ele fala que pode ser herdado e pode ser estilo de vida. É exatamente Olha só. isso. Estilo de vida. Por isso que nós precisamos aprender a buscar um estilo de vida que agrada a Deus. No nosso propósito, eu ensino exatamente isso. A como buscar, como conquistar um estilo de vida que agrada a Deus. E o estilo de vida que agrada a Deus é viver a mensagem da cruz. É perdoar aquele que te fere, é amar aquele que te odeia, é abençoar aquele que te amaldiçoa, é orar por aquele que intenta o mal contra você, é dar a segunda face, que não Aleluia. é mais uma milha. É Glória isso a aí. Deus. É exercitar o amor de Deus em nós. É só esse amor que consegue perdoar verdadeiramente quem abusou a gente na infância. O nosso abusador emocional, abusador físico, sexual. É exatamente isso. Então nós temos que entender que eu preciso trabalhar comigo, eu preciso trabalhar com a minha alma. Por quê? Porque as minhas atitudes vão ser refletidas do que tem aqui dentro. As minhas atitudes, porque nós temos atitudes disfuncionais? Porque está tudo cheio aqui dentro. Então eu falo Muito sempre, lixo, né? uma criança muito lixo, uma criança mal resolvida, ela vai gerar um adulto disfuncional. Hum? Sim. Porque nossas atitudes de hoje, se a gente não resolver o nosso assunto com a nossa criança lá atrás, vai refletir exatamente os comportamentos lá de trás. Os gatilhos vão ter que ser disparados. E as atitudes vão Pastora, ser me responde uma disfuncionais. pergunta, assim, que eu coloquei uma das pautas. A gente não vai conseguir falar todas, mas tem uma que eu coloquei que eu acho interessante trazer esse momento, que fala assim, quanto tempo leva para uma pessoa superar um trauma emocional? Você falou no começo que é muito difícil trazer os sintomas propriamente dito, porque cada um corresponde de acordo com o tamanho do lixo, o tamanho de vida e de consequências e sequelas E adquiridas como, ao longo da e vida. como vai lidar? E como vai Sim, lidar? como vai Como a lidar. pessoa vai Mas uma lidar com aquilo pessoa, que no vê? geral, assim, por exemplo, uma criança que ela sofre com a rejeição. Uma criança que teve muitos problemas, foram rejeitados pelos pais, pelos irmãos, pelos professores, pelos chefes, por pessoas de autoridade. E essa pessoa cresceu, é adulta hoje, ela sofre com o problema de rejeição. Então, vamos lá para a raiz, tá? Lá exatamente na base. A rejeição é exatamente onde traz todos os galhos de tudo aquilo, né, de todas as sequelas que vieram depois disso. Né? E esse adulto hoje, se ele for fazer exatamente um tratamento para tratar esse lixo, tirar debaixo do tapete mesmo, todo lixo, e quanto tempo levaria, assim, mais ou menos, dentro deste contexto que eu disse para você? Diaconiza mais uma vez. Cada pessoa lida de forma diferente com suas emoções. Tá, Então, isso daqui só vai depender da pessoa. Vou dar um ok. exemplo. Tá. Eu trabalhei com um rapaz, um senhor de 66 anos de idade na época ele tinha, e ele tinha, olha, gastrite crônica, Olha bipolaridade só. eufórica, ansiedade, insônia, depressão há 8 anos, tristeza profunda, déficit de atenção e o Alzheimer que já estava levando ele, tinha 2 anos, que já estava levando ele de uma forma tão profunda que ele nem mais falava. Ele não Olha só. falava. Ele estava se afastando até da família. Ele não se socializava mais, nem com a família, e ele não conseguia falar. Então, olha, tudo isso daqui. Ele veio para mim quando eu comecei a atender ele tinha tudo isso daqui.
Eu comecei a trabalhar com ele menos de 8 meses depois. Eu dei alta a ele Olha só. completamente curado. Completamente curado de tudo, porque Jesus curou ele de tudo. Glória a Menos de 8 Deus. meses, entre 7 e 8 meses. Então, depende da pessoa. Eu trabalho, uma adolescente chegou até mim, ela tinha um trauma que aconteceu com ela na infância, que gerou uma doença, que eu não me lembro o nome agora, que trava isso daqui. Então, isso aqui dela era travado, ela não Uhum. conseguia abrir a boca, ela não conseguia comer comida sólida, porque doía muito. Isso Uhum. daqui puxava para o ouvido e para a cabeça e as costas. Ela vivia dentro da bolsa dela com remédio analgésico. Meu Não era para Deus. parar, era para aliviar a dor. Eu comecei a trabalhar com ela nesse trauma, nos traumas, ela tinha inclusive também o transtorno de déficit de atenção com o hiperativismo, e ela começamos a trabalhar. Então, no primeiro dia, Deus já tirou a dor nas costas, quando eu orei, e o processo foi. Com um ano depois, essa jovem já estava, eu posso dizer para você, quase 100% curada. Faltava uma coisa que Deus me revelou no dia, e eu passei para ela, eu digo, pronto, tá aqui, trabalhe com isso daqui e você vai receber os seus 100%. Glória Um a ano depois. Deus. Então, Glória a depende da Deus. pessoa. Depende, essa mãe dessa criança autista, autismo severo, quando ela entrou em contato comigo, pedindo ajuda para o filho. Eu digo, querida, seu filho não precisa de ajuda, quem precisa é você. Porque quem vai Olha trabalhar com seu só. filho é você, não sou Olha eu. só. Eu vou Uhum. trabalhar com você e vou te orientar a como você trabalhar com seu filho. A tua mudança vai mudar o teu filho. Ela começou a trabalhar, comecei a trabalhar com ela, e ela, obediente a tudo que eu falava, um ano depois. Claro que foi um processo, ele veio voltando, ele veio retornando, porque eu digo o seguinte: o que é o autismo, assim como o Alzheimer? É uma dissociação da mente. A criança, ela não consegue lidar com aquele trauma todo, quando ela não consegue mais lidar com aquilo que é o lixo na alma, quando ela não consegue lidar com aquilo, então ela dissocia, é uma forma inconsciente dela dizer assim: se eu gerar um mundo paralelo para mim, eu não vou sofrer nesse mundo. Eu não vou precisar ver meus pais brigando, eu não vou precisar ver coisas que estavam acontecendo. Então, o que acontece? Ele dissocia a mente dele, ele gera um mundo paralelo. Eu costumo dizer que o pior erro, o mais grave erro dos pais de uma criança autista é descobrir como é que é o mundo autista, para poder entrar no mundo da criança, para poder conviver com ele no mundo autista. Para mim, é o pior erro que um pai pode fazer. Ao contrário, você tem que tirar o teu filho autista do mundo dele e trazer ele para o mundo real. Foi isso que eu falei com essa mãe. Eu disse a ela: eu ajudo você sim, mas com uma condição, que você não entre na internet para saber como é que lida com o autista, não procure esse tipo de coisa, ou você lida com Deus ou você lida com a ciência. Os dois, um. Ela disse: tudo bem, pastora, eu quero trabalhar com Deus. Um ano depois, claro, mais uma vez, foi um processo que a criança foi desenvolvendo desde o primeiro dia. Desde o primeiro dia, a criança foi desenvolvendo. Então, eu trabalhei com ela, a mudança dela mudou o filho. A mudança Você dela teve contato gerou com a criança ou foi somente com a mãe mesmo? somente para orar. Eu nunca atendi essa criança, nunca. Só quando quando eu atendi ela, eu chamava ele, chama ele. Então eu orava por libertação. Só isso. Então até hoje eu atendo ela e oro por libertação com ele. Muitas vezes eu não preciso nem estar com ele, mas eu oro por libertação da vida dele. Mas eu nunca atendi essa criança, nunca. Só falo com ele, oi, converso com ele Ele é como ele está, verbal. mas nunca atendi. Exatamente. Então, essa Entendi. criança, hoje, um ano depois, ele estava com 90% voltado. 90%. Essa criança, ele só usava calça enxuta, não fazia um nem dois no banheiro. Essa criança não falava mais. Era normal até 3 aninhos de idade.
ele foi regredindo dos 3 até os 5, onde ele foi diagnosticado com autismo severo. Não diagnosticado, porque Deus não permitiu. Mas a escola deu um perfil a ele, a escola reuniu lá os seus 10 ou mais profissionais e determinaram que a criança tinha autismo severo, mas que precisava do laudo do neurologista para poder mudar a criança de escola. Ele já tinha determinado, a escola determinou isso. Nós diagnosticamos seu filho com autismo severo. O perfil dele é de um autista severo. Mas nós precisamos que você leve ele agora no médico, no neurologista, para que ele faça o exame dele e ele diagnostique para poder nós, então, com o laudo dele, transferirmos seu filho para uma escola de autismo Mas o autismo, especial. ele não tem como você achar num MRI, por exemplo. O autismo não se acha num Não MRI. sei, não sei. Eu sei que aqui eles fazem o exame, fazem exame mesmo, exame de botar a criança. Eu não sei se é não sei qual é o O exame, mas MRI eles colocam a criança lá. MRI. É dentro daquela máquina, né? Para poder fazer E aquele se exame faz, do cérebro e Eu tudo não sei mais, para se saber. é Mas não tem como exatamente o diagnosticar MRI, dessa forma, né? mas aqui se faz. Aqui se faz. Uhum. Nos Aqui o Estados Unidos se médico, faz, tá? aqui se faz. Uhum. Então aqui o médico faz o exame, tanto que é um neuro, não é um Uhum. psicólogo, um psiquiatra, é um Você neuro. conhece a Então, Sunrise em Massachusetts? Já ouviu falar da Sunrise? Aí nos não. Estados Unidos. É a maior companhia de autismo que tem dentro dos Estados Unidos. Eu fui para os Estados Unidos e fui e fiquei hospedada. Eles têm lugares para as pessoas ficarem hospedadas, tem o salão de que você estuda, que você vai para estudar o autismo mesmo, né? Dentro de propriamente dito. E lá eles ensinam exatamente isso, que você entre no mundo da criança e Exatamente, é entenda isso que eles dessa ensinam. forma. É isso. Uhum. Por quê? Porque eles não dão cura. Por quê? Porque não é Porque não é uma enfermidade. doença É um também. O trauma, não é autismo. doença, é trauma. Então a ciência não dá cura para trauma. Ele pode dar cura para doença, trauma não. Então por isso que eles ensinam você a conviver com aquilo. Então, e Deus não te ensina. Sabe por que eu digo para você, diaconisa? Eu falo, eu caminho baseado na palavra, tá? Amém. Então, o que acontece? A palavra de Deus, Deus diz que Deus é perfeito. Perfeito. Então, Deus não vai fazer nada com defeito. Deus fez o homem perfeito. Deus fez Adão e Eva perfeito para ter comunhão com ele. Mas foi o livre-arbítrio de Adão e Eva, pelo livre-arbítrio deles, a escolha, a desobediência a Deus, que foi por onde a comunhão com Deus foi rompida e o pecado entrou no mundo. Então nós somos gerados no pecado. Nós fomos gerados no pecado. Nós temos aí, nós somos filhos de geração de Adão e Eva. Então, o Somos que adâmicos. acontece? Uma natureza caída. Deus, ele não faz nada imperfeito. Não é Deus que gera uma criança autista. Não é Deus que gera de forma alguma. Deus é perfeito. A palavra dele diz que ele tece os nossos ossos no ventre da nossa mãe. O que é isso? Deus vai tecer osso torto? De forma alguma. É o pecado que gera isso. É o pecado. E dentro da palavra de Deus, José diz que Deus é Deus que transforma maldições em bênçãos. Sim. Então não tem o que Deus não possa fazer quando nós reconhecemos os nossos pecados. Então, isso significa arrependimento. O arrependimento gera transformação. Quando essa mãe, que fez assim para essa criança, para o problema dessa criança durante 2 anos, a pastora dizia, seu filho tem problema, a pastora dela dizia, seu filho tem problema, leve ele no médico. Ela dizia, não tem. O pai dizia, essa criança tem problema, não tem. Ela fez isso aqui. Quando a criança entrou na escola, uma semana que a criança estava na escola, a escola chamou ela. Uma semana. A escola chamou ela para dizer isso, para dizer exatamente isso. Ela ficou louca, ela ligou para mim desesperada. Desesperada. Então, primeiro eu fui mostrar para ela que o problema já existia, ela que não queria ver. Primeiro eu mostrei para ela isso. Ela entendeu. Depois nós fomos lá para trás e eu mostrei para ela que foi exatamente a disfunção, principalmente dela,
a disfunção dela que gerou esse trauma, vamos dizer assim, no filho para poder ele gerar esse dissociar a mente dele. Ela entendeu, ou seja, ela reconheceu o erro dela, ela se arrependeu, ela começou a trabalhar com ela, o que levou àquele trauma, que gerou o trauma no filho dela. Uma pessoa disfuncional gera outra disfuncional. Gera outra. Por que ela gerou a disfunção na criança dela com 3 aninhos de idade? Porque o pai dela, através de um abuso sexual, gerou um trauma nela. Então, e aquilo ali, fora aquele abuso sexual, outros traumas já estavam ali. Então você está dizendo que os traumas acumulados, esse lixo acumulado, traz pessoas disfuncionais, e dentro deste parâmetro, deste contexto, pode sim desencadear crianças com autismo, por exemplo. É exatamente isso que você está trazendo, está dizendo. Exatamente isso. Não só o autismo, todas os transtornos emocionais. Todos. TDAH, TOD, transtorno obsessivo compulsivo, a esquizofrenia, todos os traumas emocionais. São tudo lixos. Desencadeado, os nossos antepassados, ansiedade, hereditários, que vem lá da onde a gente nem sabe, nem conhece. Seria isso, exatamente isso. Ou dos pais aqui, ou outros já de lá. Por quê? Porque uma pessoa disfuncional gera outra. Ah, então, quer dizer, hoje eu sou disfuncional porque eu recebi lá na minha infância, meus pais eram disfuncionais. Sim, claro. Mas a culpa é dos meus pais? Não, porque se você for para a história deles, eles foram gerados da mesma forma com pais disfuncionais. Ah, então quer dizer que a culpa é dos meus bisa, dos meus avós? Não, é tudo do meu bisa? Não. Deus não tá procurando culpa. Deus está procurando saber se você quer escrever uma nova história para sua vida. Deus quebrar quer saber essa maldição. Agora, seria uma quebra de maldição. Essas maldições agora, exatamente. Se você quer agora romper essas maldições e começar a gerar vida na tua geração, para não passar mais para a tua geração aquelas maldições lá do passado, para não passar mais aquilo. Então você vai romper aqui e na tua geração. Então, escrever uma nova história, porque quando você escreve uma nova história para a tua vida, consequentemente você escreve para as pessoas que estão ao teu redor. Consequentemente, quando você muda você, Diaconisa, você muda as pessoas ao teu redor. Foi o que eu falei para essa mãe. Então, trazendo eu digo, seu filho cura, por você. exemplo, trazendo cura para a gente, automaticamente, ao nosso redor, as pessoas vão ser curadas e restauradas simultaneamente. Da mesma forma, você não gera maldição? Uma pessoa disfuncional não gera outra disfuncional? É isso. Se você passa o dia todo trabalhando com uma pessoa fofoqueira, se você não cuidar, no final você já está fofocando do mesmo jeito. Então, o que acontece? Uma pessoa disfuncional gera outra. Então, quando você busca equilíbrio emocional e escrever uma nova história para você, com certeza você vai gerar pessoas funcionais. Então, e essa nova história seria esse retrocesso, seria exatamente ressignificar aquilo que a gente teve, trazendo uma nova história, escrevendo uma nova história. Seria isso. Exatamente isso. Exatamente. Como eu falo, buscar lá de trás uma criança mal resolvida gera um adulto disfuncional. Ou seja, resolver isso aqui, essa disfunção minha, porque eu é que gerei. Nossos filhos são consequência do que nós damos. É óbvio. Ele escolhe o que nós plantamos, é óbvio. Nós somos fruto do que nossos pais plantaram. Óbvio. Então, se o problema está no meu filho, eu tenho que olhar para mim. E, infelizmente, são raros os pais hoje que reconhecem. Infelizmente. Pessoas que chegaram para mim e pedindo ajuda, eu explicar isso e a pessoa não aceitar. Não, eu fiz de tudo que eu podia pelo meu filho. Eu estou falando de cristão, eu estou falando de líderes. Infelizmente, parece que quanto mais você tem um cargo dentro da igreja, mais você se sente mais e mais você quer entender que você não é nada, que nós somos nada, nós somos como qualquer um. Simplesmente nós somos escolhidos por Deus e capacitados por Deus para fazer algo. Mas está tudo aqui dentro. Quantos pastores se suicidam? Quantos pastores têm depressão? Sim. Quantos? Então isso não quer dizer nada.
Ah, não quer dizer porque Deus me usa? Claro que não. Jesus morreu na cruz. Não é Deus que reescreve a nossa história, diaconisa. Somos nós que escrevemos a nossa história. Deus, ele já escreveu uma história de sucesso e abundância na cruz do Calvário. Jesus diz a sua verdade. Satanás veio o ladrão veio para matar, roubar e destruir, mas eu vim para trazer vida e vida e abundância. Deus já gerou, já escreveu uma história de sucesso e abundância para a gente na cruz. Tudo que a gente precisa é pegar a mensagem da cruz e botar em prática. Tudo que a Viver, gente precisa. né? Exatamente. Tudo que Praticar. emanou da cruz. Eu sempre falo isso, as pessoas não entendem o que Exatamente. A foi mensagem emanado da da cruz. cruz, né? Exatamente. E imagina, tá Então, tudo ali, é só você é, tomar posse, exato. né? E Mas a gente viver essa não quer, verdade, né? infelizmente. Mas muitas das vezes a gente nem sabe exatamente Não tudo sabe. aquilo que emanou da cruz. A gente perde um pouco a Ou não noção sabe. diante das coisas. Exatamente, é assim mesmo. É assim mesmo. As pessoas nem sabem quem Ou a são gente não hoje, sabe. pastora. As pessoas perderam as suas identidades hoje, elas não sabem nem quem são exatamente. Eu Elas hoje falo sabem que são, exatamente amanhã isso. acha que já não são mais aquilo, no outro dia já pensa que não é mais aquilo. Elas não sabem nem a sua identidade em Cristo. Imagine entender a mensagem exata da cruz, de tudo aquilo que emanou da cruz para nós, e é só tomarmos posse. Mas a gente fica vivendo uma vida medíocre, né? Uma vida cristã pobre, essa vida de João 10:10 com abundância nunca chega. Por quê? Porque a gente não conhece exatamente aquilo que emanou da cruz do Calvário. Mas, Diaconisa, eu pastora, falo. olha, nosso horário já foi fantástico. A gente nem conseguiu fazer todas Nossa, as Deus, já passamos pautas. pra Meu caramba. Deus, foi maravilhoso. Eu espero poder ter outra oportunidade com você no SOS Oração. A gente pode trazer Amém. aí, falar de traumas específicos, né? Trazer exatamente cada tema, né? Cada pauta, cada lixo desse, né? Lá da raiz para tratar. Mas eu gostaria que você trouxesse, né? Eu não sei, o seu telefone, que você trouxesse essa disponibilidade para que as pessoas entrem em contato com você, porque você falou para mim no começo que você é conselheira, né? E você aconselha através Isso, da palavra. Então, eu sempre isso. vejo assim nas suas postagens um número de telefone, que você possa estar passando esse número de telefone para as pessoas entrarem em contato com você, por favor. Eu estou colocando aqui no meu comentário. É, esse aqui é o meu Zap, o WhatsApp. Me manda uma mensagem. O WhatsApp é só para mensagem, tá? Tá Me bom. manda uma mensagem. Assim que eu puder, eu retorno. Tá aqui, Amém. 1732-309-1223. O 1 é exatamente o código dos Estados Unidos. Passa o fuso também para as pessoas entenderem mais ou O menos fuso horário o horário. aí começou a live de 9. Pronto, 8 aqui horas são da 8h15. noite. Aqui são 8h15 da manhã, aí é 9. 9h18. Exatamente, pronto. Aqui são 8h18, aí são 9h18 da noite. Aqui são 8h18 da manhã. Tá. É exatamente quase 12 horas, né? Sim. 13, né, seria, né, na Exato, realidade, né, 13 exato, horas exato, de exato, diferença, né? exato. Pastora, eu queria pedir para você encerrar essa live, né? A última pergunta, né, que a gente ia trazer a diferença entre trauma e fobia, né? Mas vai ficar para a próxima. Eu tenho outras perguntas também que eu tinha elaborado, mas olha, pastora, Deus abençoe poderosamente a sua vida, o seu ministério, a Amém. sua casa, né? Foi tremendo, de verdade, foi fantástica essa live com você. Eu falo que essas lives do SOS Oração têm trago muita cura ao meu coração. Eu Glória a acredito Deus. assim que é um canal para eu poder trazer para as pessoas Com certeza. ferramentas, né? Conhecimento, para ajudar as pessoas, mas eu creio que a maior ajudada e abençoada tem sido muito a minha vida, através da vida Glória a dos Deus. convidados, né? E eu gostaria que antes de você sair, porque depois eu vou permanecer na live falando do projeto exatamente Viva Moçambique, Vivendo o Verdadeiro Amor, mas antes de você se despedir, eu gostaria que você orasse por esse ministério, porque é um ministério de cura e libertação, o SOS Amém. Oração, né? Todas as terças-feiras, esse mês nós estamos fazendo as terças-feiras, a diaconisa Silvia, que foi quem me indicou você, quem Ela tá trouxe aí. você até mim, Bênção, tá né? aqui. Ela é uma bênção, ela é um presente Glória de a Deus. A Deus paz e do do Senhor, diaconisa SOS. Silvia. Ela é maravilhosa. E amanhã ela vai estar fazendo com a pastora Elisângela, né, uma pastora abençoada, né, da IPTR,
também vai estar com ela amanhã em Ai, oração, em busca, e falando sobre oração. E eu sei que também ela tem sido muito abençoada, alcançada por essas lives. Deus tem, assim, usado as pessoas que a gente tem trago. Quando o Senhor trouxe esse ministério ao meu coração e falou para mim assim, que Ele levantaria as pessoas. Eu glória a nunca Deus. imaginei falar com alguém, mesmo sendo brasileira, que estivesse nos É, Estados Unidos. Então você é a resposta de oração de um Deus que é fiel em sua palavra, que é fiel em tudo que promete. E Deus tem verdade. trago pessoas abençoadas para trazer esse conhecimento a nós. Então, Deus abençoe sua vida e seu ministério, em nome de Jesus. E Amém. pretendo marcar outra ainda esse ano, comigo e Vamos com a sim, em nome de diaconisa, em Jesus. nome de Jesus. Você poderia Vamos orar para sim, vamos orar, finalizar, sim. pastora? Por Pai favor. Santo, na tua presença, Deus, eu coloco a minha vida, Senhor, eu coloco a vida da diaconisa, eu coloco, Deus amado, a vida de todos que estão, Deus amado, nessa live, nesse momento, e que estão ouvindo, nos ouvindo, Pai, que vão nos ouvir. Senhor, em nome de Jesus, Pai, que tudo que foi dito aqui, Senhor, eu te rogo, que tudo que foi dito aqui, que veio do teu coração, Senhor, que possa Aleluia, permanecer no nosso Jesus. coração. E que se algo saiu da Aleluia. minha boca, Pai, que não veio do teu coração, não permite ficar no coração de ninguém, porque nós só queremos o que Amém, vem de ti, Jesus. Senhor, em nome de Jesus, porque contigo nós podemos todas as coisas, Pai, porque a nossa força vem de ti, Senhor, e o Senhor é Deus Aleluia. que pode todas as coisas. Continua abençoando essa live, continua abençoando os propósitos, Senhor, que o Senhor colocou no coração da diaconisa Luciana, Senhor, em nome de Aleluia, Jesus Cristo, da Jesus. diaconisa Silvia também, meu Pai, de Aleluia. outros que estão aí também fazendo parte desse projeto, meu Deus, Aleluia. abençoe esse projeto, Pai. Continua, Senhor, alarga as tendas desse projeto. Aleluia, Senhor, em nome de Jesus. Jesus, estende as tuas mãos, Pai. Cura por onde isso Aleluia. passar, cura por onde esse Aleluia. projeto passar, Senhor. Liberta por onde Aleluia. esse projeto entrar, meu Deus. Em nome de Aleluia. Jesus Cristo, salva, Deus amado, por onde eles enviarem, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Pai, estende as tuas mãos sobre todos, abençoa o dia de hoje, Pai Santo, nossa família, Pai, em nome de Jesus Cristo, trabalha na nossa alma, Aleluia, Deus, em Jesus. nome de Jesus Cristo, Pai, e que seja tudo, Deus, tudo para a glória do teu nome, que nós oramos e te agradecemos. Amém e amém e glória a Deus. Amém. Amém, Glória a querida? Deus. Beijo Deus no coração a abençoe. todos vocês. Deus Deus abençoe e guarde a todos abençoe. nós. Sobre a sua vida, vale a bênção do Senhor, pastora. Amém, eu tomo Um beijo posse. grande. Shalom, shalom para Deus você. Deus te abençoe, shalom, abençoe. querida. Deus abençoe. Glória a Deus. Amados, quero agradecer todo mundo. Vou ver aqui agora, vou dar um oizinho, falar um pouquinho com vocês rapidamente. Glória a Deus, deixa eu voltar aqui. Oh, meu Deus do céu, Jesus, vamos lá, deixa eu buscar aqui. Angélica Ito entrou, Deus abençoe sua vida. Irmã Nancy, Deus abençoe sua vida. Érica Uemura, Deus abençoe a sua vida grandemente. Sirlene Rezende, Deus abençoe sua vida, querida. Glória a Deus. Oh, aleluia. Deixa eu ver aqui. Cícera Souza, Deus abençoe sua vida grandemente. Driele Fukuda, Deus abençoe sua vida poderosamente. Camila Janjar, Deus abençoe sua vida grandemente, né? Pessoal, olha, Márcia e Rony Silva, Deus abençoe poderosamente a vida de vocês. Glória a Deus por vocês estar conosco. Cristina Franco, Deus abençoe sua vida. Pastor Eduardo Soares, glória a Deus pela sua vida. Já vou falar do projeto. Márcio Almeida, Deus abençoe a vida de vocês grandemente. Diaconisa Silvia, Deus abençoe poderosamente a sua vida, amada, por toda a assistência que você deu aí como administradora desse projeto que nasceu no coração de Deus, por toda a ajuda que você tem dado dentro deste ministério. Você é um presente, é uma bênção. Obrigado pelo seu apoio essa noite. Amanhã serei eu que estarei te apoiando. Amanhã, exatamente amanhã, a diaconisa Silvia estará numa live incrível, abençoada, dentro do SOS Oração, com a pastora Elisângela. Gente, olha, é céu aberto, você não pode ficar de fora. Você não pode ficar de fora, você precisa assistir esta live. Este mês nós estamos tendo 2 lives SOS Oração semanal. Segunda-feira, informação. Terça-feira, oração. Isso mesmo. Elas estão lá orando pelas nações, elas estão orando pela sua vida.
se você tem um pedido de oração, se você quer que ela se coloque na brecha pela sua vida, coloque o seu pedido de oração no SOS Oração, que amanhã, ao vivo, a partir das 20 horas, a diaconisa Silvia estará com a pastora Elisângelas, intercedendo pela sua vida. A missionária Ana Cristina, eu vi que entrou também. Deus abençoe sua vida. Murata! Oh, amada Mance, Deus abençoe sua vida grandemente por você estar dando essa força, entrando, né? Só que agora eu quero falar de algo também fantástico, maravilhoso, que é o Viva Moçambique, vivendo o verdadeiro amor. Isso mesmo, o SOS Oração abraçou este projeto que também nasceu no coração de Deus. Com 3.000 ienes, você dá a oportunidade de uma criança lá em Moçambique, no norte de Moçambique, ter 2 refeições diárias. Isso mesmo que você ouviu. Com 3.000 ienes, você dá a oportunidade de uma criança ter 2 refeições diárias. E uma criança, ela não come um dia só. Ela precisa comer todos os dias. E com esse valor de 3.000 ienes, essa criança terá 2 refeições durante 30 dias. 30 dias. Os nossos pastores, pastor Márcio Henrique Toda e a pastora Rayane Toda, são os responsáveis por esta obra, por este projeto aqui no Japão. E se você tem alguma dúvida referente ao projeto, entre em contato com ele. Procure aí no Facebook, Márcio Henrique Toda, Rayane Toda, entre em contato com eles. Nós temos outras pessoas também responsáveis por esse projeto para tirar todas as suas dúvidas, sanar todas as dúvidas que você tiver referente ao projeto Viva Moçambique. São mais de 500 crianças precisando de alimentação. E desde janeiro para cá já perdemos 5 crianças para a fome. E não queremos mais perder nenhuma. Por isso, o projeto SOS Oração abraçou o projeto Viva Moçambique, vivendo o verdadeiro amor, exatamente para levar conhecimento para vocês e dizer, se você tem no seu coração, se você sente no seu coração, se você foi tocado no seu coração de fazer diferença na sua geração, venha conosco, venha fazer parte conosco deste projeto Viva Moçambique. No dia 30 agora de abril, nós estaremos fazendo uma feijoada missionária. O ponto de você buscar essa feijoada será lá no Belém Pai d'Égua, em Oizumi, o antigo Casa da Pizza, em Oizumi, Guma. Aqui em Guma, em Oizumi, nós temos o Belém Pai d'Égua. Lá estará exatamente a feijoada que nós estaremos fazendo em prol exatamente desta obra toda, do Viva Moçambique, vivendo o verdadeiro amor. A diaconisa Silvia está aí disponibilizando exatamente os telefones dos pastores Márcio Henrique Toda, da pastora Rayane, tem o pastor Eric, a pastora Solange, a missionária Ana Cristina, a minha vida, a diaconisa Silvia também está, né, disponível caso você queira conversar com ela. Entre no inbox ou procure ela na página dela, converse com ela, tire suas dúvidas, né, referente a esse projeto e venha fazer parte conosco, viver o verdadeiro amor. O que é viver o verdadeiro amor? Não é só dizer eu te amo, não. Eu preciso te ajudar de alguma forma. Então, se de alguma forma você puder fazer a diferença na sua geração, entre em contato conosco e adote uma criança. Faça parte deste projeto e dê condições dessa criança ter 2 refeições diárias. Que eu espero que isso verdadeiramente toque o seu coração. Toque o seu coração e você venha fazer parte deste projeto, vivendo o verdadeiro amor. Viva Moçambique! São inúmeras famílias, são 5.000 famílias que tem lá no norte de Moçambique. E nós estamos exatamente, juntamente com a nossa liderança, abraçando esse projeto para alcançar todo esse povo, toda essa gente lá em Moçambique. E sozinho não vamos conseguir. Por isso, nós estamos aqui para convidar você a fazer parte deste projeto.
Nós temos um grupo no WhatsApp, Vivendo o Verdadeiro Amor, Viva Moçambique. E se você quiser ser adicionado, ser um mantenedor desta obra, é só entrar em contato com a pastora Rayane Toda ou com o pastor Márcio Toda, nos telefones aí, colocados aí pela diaconisa Silvia. Eles vão tirar todas as dúvidas e você vai estar entrando neste grupo do WhatsApp e fazendo conta exatamente conosco, olhando ao vivo e a cores todo o trabalho que o nosso missionário Eduardo Soares está fazendo lá no norte de Moçambique. Por isso, não fique de fora. Não fique de fora. Eu estou há quase 30 anos nesse Japão, eu nunca vi uma obra tão linda, eu nunca presenciei algo tão fantástico e vi verdadeiramente que eu não estava vivendo o verdadeiro evangelho. Viver o verdadeiro evangelho, ser igreja fora da igreja é um desafio. E não é para qualquer um. Então, para você fazer diferença, começa fazendo parte desta obra missionária, Vivendo o Verdadeiro Amor, Viva Moçambique, com os nossos pastores. Ah, Lu, mas eu sou de outra igreja, eu posso contribuir? Pode, claro que você pode. Gomen, queridos, esse cafuncho aqui no Japão tá pegando todo mundo, me perdoe. Lu, mas eu não sou cristão, eu não sou da igreja de vocês, eu posso fazer parte desse projeto? Pode, você pode fazer parte do projeto, sim. Se você sentiu no seu coração, pegue aí qualquer número de telefone, seja da diaconisa Silvia, o meu telefone, da missionária Ana Cristina, do pastor Érico, da pastora Solange, do pastor Márcio. E, queridos, tem inúmeras pessoas abertas a receber sua ligação para que você abrace conosco esta obra missionária Viva Moçambique. E vamos adotar essas crianças. Não vamos permitir que nenhuma criança mais morra de fome. Quantas vezes nós nos alimentamos aqui no Japão? Quantas vezes? Até quando você vai para a fábrica, eles dão até os QK das 10 às 3 horas da tarde. Se você faz Zangyo, você tem QK às 5. Muitas fábricas têm todos os QKs. E a gente sempre está lambiscando alguma coisa. Imagina essas crianças. Elas não têm essa alimentação farta todos os dias. Elas comem um dia e no outro dia, se não tiver, como que será? Por isso, faça a diferença. Adote uma criança. Com 3.000 ienes, essa criança, durante 30 dias, ela vai ter um prato de comida. Queridos, e vocês não imaginam, a comida que eles compram, quem está lá no grupo está vendo exatamente até a comida que é comprada, o dinheiro que chega lá, que faz, como que ele leva a comida. A maioria desse dinheiro é disponibilizado para o transporte, porque ele nem tem transporte. Às vezes ele coloca um saco de arroz na cabeça e leva para as aldeias. São 23 aldeias que o missionário Eduardo Soares está cuidando. E ele conta com a sua ajuda. Ele conta com você. Por isso, se você for esta noite, a hora que acabar essa live, você sentir, ligue pra gente. Qualquer telefone que você ligar, nós vamos te atender e vamos explicar sobre essa obra missionária. E não se preocupe, nós não estamos preocupados se você é cristão, se você é qualquer religião que você for, qualquer etnia que você for, se você não é, se para nós não interessa. O que nós queremos saber é sanar a fome de Moçambique. Nós queremos ajudar essas crianças e essas famílias. Por isso, vem conosco, em nome de Jesus. Pastor Eduardo Soares, você está aí, pastor? Pastor, eu vou tentar te chamar. Vamos ver se você consegue falar um pouquinho aqui para nós. Seria benção. Deixa eu tentar aqui, pastor. Eduardo Soares. Eu convidei o pastor Eduardo Soares, esse missionário abençoado, que tem feito essa obra gloriosa. Eu enviei o convite, não sei se você vai aceitar aí, se vai dar certo de você aceitar. Se você quiser dar uma entrada, conversar com o pessoal, dar somente um boa noite, para as pessoas verem que é real, que você está fazendo aí exatamente. Eu vi umas postagens hoje, rapidamente, que você está em viagem já, né? Você está indo visitar as aldeias novamente, né? Glória a Deus pela sua vida, pastor Eduardo Soares. Queridos,
faça parte conosco. Amém? Coloque a mão no seu coração. Eu acho que não vai dar certo dele entrar, porque eu mandei o convite, mas amém. Glória a Deus. Ah, peraí, um pouquinho que tem aqui. Espera um pouquinho. Aqui, aprovar. Pronto. Glória a Deus! Compartilhe essa live. Compartilhe esta live. Pastor Eduardo Soares entrando. Deixa eu ver aqui. Entrando em nome de Jesus. Vai dar certo, vai dar certo. Ele sempre entra nas nossas lives. E eu sempre falei, ô Senhor, que um dia ele consiga entrar e as pessoas consigam vê-lo, né? Consigam enxergá-lo, ver que realmente ele está ali fazendo essa obra abençoada, né, ali em Moçambique. Ele está dizendo aqui que ele vai entrar, caiu, não tem problema. Coloca a mão no seu coração, eu quero abençoar a sua vida, já passamos já do horário, né? Coloque a mão no seu coração. O Senhor os abençoe e os guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre vocês e tenha misericórdia de vocês. O Senhor sobre vocês levante o seu rosto e lhes dê o shalom. Sobre a vida de vocês, sobre o cônjuge de vocês, sobre os filhos de vocês, sobre a descendência de vocês. Vale a bênção do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Louvado seja Deus pela vida de vocês. Deus abençoe poderosamente cada um que ficou até agora conosco. Hoje nós passamos um pouquinho, mas fique ligado na nossa agenda. Agenda SOS Oração. Depressão, ansiedade no Japão e no mundo, trazendo informação e oração para você. Deus abençoe grandemente a vida de cada um de vocês. Uma semana repleta de bênçãos, de vitórias, de experiência sobrenatural com o Senhor. Em nome de Jesus. Deus os abençoe.